Vamos lá. Então, está gravando, pode começar. Então, eu era diferente de todos ali? Era, por meu bom, aquele povo da malfa no dia e noite de relaxação, brigar, beber, constante comer. Com meu lobo? E vocear tantas asneiras, mesmo de Diadorim e de mim já pensavam. Um dia, um disse, esse Reinaldo gosta de ser bom amigo. Ao quando Leopoldo morreu, ele quase morreu também, dos demorados pesares. Desentendi, mediante meu querer, mas não me adiantou. Daí, persistentemente, essa história me remoía, esse nome de um Leopoldo. Tomava por ofensa a mim, que de Adorim tivesse tido, mesmo tão antes, um amigo companheiro. Até que cresci naquela ideia que o que estava fazendo falta era uma mulher. E eu era igual àqueles homens? Era. Como, com não terem mulher nenhuma lá, eles sacolejavam vestidades. Saindo por aí, dizia um, qualquer uma que seja, não me escapole. Ao que contavam casos de mocinhas ensinadas por eles, aproveitavelmente e de seguida em horas safadas. Mulher é gente tão infeliz, me disse Diadorim uma vez, depois que tinha ouvido as histórias. Aqueles homens, quando estavam precisando, eles tinham aca, almiscravam, achavam, manejavam. Deus me livrou de endurecer nesses costumes perpétuos. A primeira que foi, bonita moça, eu estava com ela somente. Tanto gritava que xingava, tanto me mordia e as unhas tinha. Ao cabo que pude, a moça, fechados os olhos, não bulia. Não fosse o coração dela rebater no meu peito, eu entrevia medo, mas eu não podia esbarrar. Assim, tanto de repente vindo, ele estremeceu-sinha. Daí abriu os olhos, aceitou minha ação, arfou seus prazeres, constituído milagre. Para mim era como eu tivesse pudesse, levava essa moça comigo, fiel. Mas depois, num sítio perto da Serra Nova, foi uma outra, a moreninha miúda, e essa se sujeitou fria, estendida. Para mim ficou de pedras e terra. Ah, era que nem eu nos medonhos fosse. E o senhor crê? A mocinha me aguentava, era num rezar, tempos além. As almas fugi de lá, larguei com ela o dinheiro meu, eu mesmo roguei pragas, contanto que nunca mais abusei de mulher. Pelas ocasiões que tive e de lado deixei, ofereço que Deus me dê alguma minha recompensa. O que eu queria era ver a satisfação para aquelas, pelo meu ser, feito com a Rosa Guarda, sempre formosa, a filha de Assis Wababa, sonhos meus turcamente, e que a qual não lhe disse. O pai dela, que era forte negociante, em todo tempo nanja que não desconfiou. Feito com aquela moça nhorinha, filha de Ana do Sousa. Digo ao senhor, mas o senhor releve eu estar glosando assim a seco essas coisas de se calar no preceito devido. Agora, o tudo que eu conto é porque acho que é sério preciso. Permeio com quantos, removido no estatuto deles, com uns poucos me acompanharei daqueles jagunços, conforme que os anjos da guarda. Sou quase a boa gente, sendo que são por todos estes. Capichum, caboclo sereno, viajado, filho dos Gerais de São Felipe. Fonfredo, que cantava todas as rezas de padre e comia carne de qualidade nenhuma e que nunca dizia de onde era e viera. O que rimava verso com ele. Cesfredo, desse já lhe contei. O Testempé, baiano ladino, chupava muito. O Paspe, vaqueiro jaibano, o homem mais habilidoso e serviçal que já topei nesta minha vida. Dadá Santa Cruz, dito o caridoso, queria sempre que se desse resto de comida a gente pobre, com vergonha de vir pedir. O carro de boi, gago ou gago. O catocho, mulato claro, era curado de bala. Lindorífico, chapadeiro minas novense,
com maneiro, o diolo preto de beiço maior, Juvenato, Adalgiso, o sangue de ouro. E tantos. Para que eu fui querer começar a descrever? Dagobé, o Eleutério, o pescoço preto, José amigo, passo. Amigo? Homem desses, alguém dizendo a um que ele é demônio de ruim. Ele ira de não querer ser, capaz até de nessa raiva matar o outro. Afirma ao Senhor do que vivi. O mais difícil não é um ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber definir o que quer e ter o poder de ir até no rabo da palavra. Exirino matou um companheiro, que Batatinha se chamava, o pobre de um cafuz magrelo, só que tinha o danado defeito de contrariar qualquer coisa que a gente falava. Exirino caiu no mundo. Daí começou voz que ele tinha fugido para se bandear com o Zé Bebelos, pago por sua traição, e que Batatinha somente morreu porque disso sabia. Todo mundo andava em crespo, forjicavam muita cilada e enredos de desconfianças. Mudamos para outros lugares, mais a coberto em distância, obra de 7 léguas para a parte do poente. Muito vi que não estávamos fazendo isso por escapulir, mas que o Hermógenes, Titão Passos e João Goianhá antes acharam de combinar aquilo em suas conversas. Era o arrumo para melhores combates com Zé Bebelo. Ah, e aí lá chegaram, por satisfação de todos, 10 homens, a Sô Candelário pertencidos. Traziam cargueiros com mais sal, bom café e uma barrica de bacalhau. Delfim era um daqueles, tocava, e o Luzié, alagoano de Alagoas. Nesse dia eu saí com a esquadra, fomos rondar os caminhos de Porventura dos Bebelos. Andamos mais de 3 léguas e tanto, no meio da noite retornamos. De manhã cedo eu soube. Tinham até dançado aquela véspera. De Adorim, você dança? Logo perguntei. Dança? Aquilo é pé de salão. Quem respondeu foi o Garanço, o de olhos de porco. Ouvindo o que me sobrou um enjoo. O Garanço era um mocorongo mermado, com estúrdias feições, e pessoa muito agradável de seu natural. Ele tinha ideias, às vezes parecia criança pequena. Punha nome em suas armas. O facão era torturum, o revólver rouxinol, a clavina era berra-bode. Com ele a gente ria, sempre mente. Mas o Garanço dava de procurar a companhia nossa, minha e de Diadorim. Aquele tempo ele vinha costumeiro para perto. Às vezes, como naquilo, ele me produzia geriza verdadeira. Diadorim não dizia nada. Estava deitado de costas, num pelego, com a cabeça num feixe de capim cortado. Ali naquele lugar, ele contumaz dormia. Diadorim menos gostava de rede. O Garanço era São Franciscano, de um lugar chamado Porpará. Asdi queria que a gente escutasse ele recontar compridas passagens de sua vida. Aquilo aborrecia. Eu queria estar estâncias dos violeiros que tocavam sentimento geral. Depois, Diadorim se levantou. Ia em alguma parte. Guardei os olhos, meio momento, na beleza dele, guapo, tão aposto, surgido sempre com jaleco, que ele tirava nunca, e com as calças de vaqueiro, em couro de veado macho, curtido com aroeira brava e campestre. De repente, uma coisa eu necessitei de fazer. Fiz. Fui e me deitei no mesmo dito pelego, na cama que ele, de Adorim, marcava no capim. Minha cara posta no próprio lugar. Nem me fiz caso do Garanço, só com o violeiro somei. A zangarra daquela viola, por não querer meu pensamento somente em Diadorim, forcejei. Eu já não presenciava nada, nem escutava possuído. Fiquei sonhejando o ir do ar,
meus confins. Aí pensei no São Gregório? Ah, bem, no São Gregório não, mas peguei saudade dos passarinhos de lá, do poço no córrego, do batido do monjolo dia e noite, da cozinha grande com fornalha acesa, dos cômodos sombrios da casa, dos currais adiante, da varanda de ver nuvens. O senhor sabe? Não acerto no contar, porque estou remexendo o vivido longe e alto, com pouco caroço, querendo esquentar, demear de feito meu coração naquelas lembranças. Ou quero enfiar a ideia, achar o rumozinho forte das coisas, caminho do que houve e do que não houve. Às vezes não é fácil, fé que não é. Passo. Mire, veja, naqueles dias, na ocasião, devem de ter acontecido coisas meio importantes que eu não notava, não surpreendi em mim. Mesmo hoje, não atino com o que foram, mas no justo momento me lembrei em madrugada daquele nome, de Ciruís. Refiro que perguntei ao Garanço por aquele rapaz Ciruís, que cantava coisas que a sombra delas em meu coração de certo já estava. O que eu queria saber não era próprio do Ciruís, mas da moça virgem, moça branca perguntada, e dos pés de verso, como eu nunca tive poder de formar um igual. Mas o Garanço já tinha respondido. Oh, o Ciruís já morreu. Morreu morto no tiroteio, entre o morcego e a Suaçupara. E o Suaçupara, passado para cá o Pacuí. Do choque com que vi essa confirmação de notícia, fui arriando para um desânimo. Como se assim ele tivesse falado. Ciruís? Mas não foram vocês mesmos que mataram? Eu não. Nesta vez, eu tinha restado longe por fora, na Pedra Branca. Não vi combate. Como era que eu podia? O Garanço tomava rapé. Era um sujeito de intenções muito parvas. Perguntou se o Ciruís não seria meu amigo, meu parente. Quem sabe se era? Eu respondi de toleima. O Garanço vi que não gostou. Viver perto das pessoas é sempre dificultoso, na face dos olhos. Nem eu quis indagar o mais. Certo estava de que ele, Garanço, não sabia nada do que tivesse valor. Mas eu guardava triste de cor a canção recantada. E Ciruís tinha morrido. Então me instruíram na outra, que era cantiga de se viajar e cantar, guerrear e cantar, nosso bando, toda a vida. Olerê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, ô baiana, e volto do meio para trás. O senhor aprende? Eu entoo mal, não por boca de ruindade, lá como quem diz. Sou ruim não, sou homem de gostar dos outros, quando não me aperreiam, sou de tolerar. Não tenho a caixeta da raiva aberta. Rixava com nenhum. Ali aceitava o regime na miudez das normas. Vai e daí comigo erraram. Um errou, um pai jagunço chamado Antenor. Acho que era coração de Jesus sem. Começou a temperar conversa, sagaz de fiuza. Notei. Ele era homem chegado ao Hermógenes. Se sabia dessa parte. De dias em dias rodeava a questão. Queria saber que apreço eu tinha por Joca Ramiro, por Titão Passos, os outros todos. Se eu conhecia Sou Candelário, que estava por chegar? O giro dos assuntos. Ele me tenteava a fala. Notei. E devagar vinha querendo deixar em mim uma má vazante, me largar em dúvida. Não era? Aquilo eu inteligenciava. Esse Antenor, sempre louvando e vivando Joca Ramiro, acabou por me dar a entender curtamente o inconseguinte.
que Joca Ramiro talvez fazia mal em estar tanto tempo por longe. Alguns de bofe ruim já calculavam que ele estivesse abandonando seu pessoal em horas de tanta guerra, que Joca Ramiro era rico, dono de muitas posses em terra e se arrachava, passando bem em casas de grandes fazendeiros e políticos. Deles recebia dinheiro de munição e paga. Seu Sul de Oliveira, Coronel Caetano Cordeiro, Doutor Mirabeau de Melo, que era que eu achava? Eu escutei, respondi: Ah, sou lá para achar nenhuma coisa. Não tinha nascido no ontem. Cedo tomei experiência de homens por homens. Disse só que de certo Joca Ramiro estava formando gente e meio para vir em ajuda de nós, jagunços em lei. E nesse meio tempo, punha toda a confiança no Hermógenes, em Titão Passos, em João Goiás, fortes no fato, valor e na lealdade. Gabei o Hermógenes, principal, bispei. Com isso, aquele antenor concordou. A bem dizer, aprovou o quanto eu disse, mas realçou mais altamente a fama do Hermógenes e do Ricardão também. Esses dois homens seriam os chefes de encher mão, em paz regalada, mas por igual nos combates. Esse sujeito antenor sabia coçar queixo de cobra e semear sal em roças verdes. Vulto perigoso nas ações. O Garanço me preveniu com a boa noção vinda de sua redondice de atinar. Ações? O que eu vi sempre é que toda a ação principia mesmo é por uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo o rumo. Aquele antenor já tinha depositado em mim o anúvio de uma má ideia, desideia. Aqui por minhas costas logo escorreu, traiçoeirinha, como um rabo de gota de orvalho. Mas em mim, que explicação dou ao Senhor? Acreditar no que ele tinha suso dito, não acreditei. Mas em mim, para mim, aquilo tudo era. Era assim como um lugar com mau cheiro. No campo, uma árvore. Lugar fedido, onde é que alguma jarataca acuou por se defender do latido dos cachorros. Passo. E grande aviso, naquele dia eu tinha recebido, mas menos do que ouvi, real, do que eu tinha de certo modo adivinhado. De que valeu? Aviso. Eu acho que quase toda vez que ele vem, não é para se evitar o castigo, mas só para se ter consolo legal, depois que o castigo passou e veio. Aviso? Rompe ferro. Cacei de Adorim. Mas eu estreava umas ânsias, como fosse falei do novo e do velho. Mal foi que falei, em zanga, desrazoadamente e de primeira entrada. Acho que por via disso, Diadorim não deu a devida estimação às minhas palavras. Alheio é. Só ogerizado em estilos ele esteve. Um raio de momento foi de ouvir que alguém pudesse duvidar do proceder de Joca Ramiro. Joca Ramiro era um imperador em 3 alturas. Joca Ramiro sabia-o-se ser, governava. Nem o nome dele podia à toa se babujar. E aqueles outros, o Hermógenes, Ricardão, sem Joca Ramiro, eles num átimo se desaprumavam. Deste mundo desapareciam. Valiam o que pulga pula. O Hermógenes? Certo, um bom jagunço, cabo de turma, mas desmerecido de situação política, sem tino nem prosápia. E o Ricardão, rico, dono de fazendas, somente vivia pensando em lucros, querendo dinheiro e ajuntando. De Adorim, do Ricardão era que ele gostava menos. Ele é bruto comercial.
disse e fechou a boca forte, feito fosse cuspir. Eu então disse, pelo conseguinte, bom e bem, Diadorim, mas se é ou se não é, por que é que não vamos levar informação sutil a Joca Ramiro para o enfim? Aí refalei muito, ao tanto que escondi minha raiva. Quem sabe Joca Ramiro, na lei da caminhação, não estava esquecido de conhecer os homens, deixando de farear o mudar do tempo? Viesse Joca Ramiro, podia detalhar o podre do São, recontar seus brabos entre as mãos e os dedos. Devia de mandar embora aquele monstro do Hermógenes. Se sendo etc., se carecesse, uai, se matava. Diadorim pôs muitos olhos em mim. Vi que com um espanto reprovador não me achasse capaz de estipular tanta maldade sem escrúpulo. Mal não sou. Cobra? Ele disse. Cobra? Ele disse. Nem cobra, serpente malina não é. Nasci devagar. Sou muito cauteloso. Mas em paz, comigo mais. Diadorim foi me desinfluindo, ao que eu ainda não tinha prazo para entender o uso, que eu desconfiava de minha boca e da água e do copo, e que não sei em que mundo de lua eu entrava minhas ideias. O Hermógenes tinha seus defeitos, mas puxava por Joca Ramiro, fiel, punia e terçava, que eu mais uns dias esperasse e ia ver o ganho do sol nascer, que eu não entendia de amizades no sistema de jagunços. Amigo era o braço e o aço. Amigo? Aí foi isso que eu entendi? Ah, não. Amigo para mim é diferente. Não é um ajuste de um dar serviço ao outro e receber e saírem por este mundo, barganhando ajudas, ainda que sendo com o fazer a injustiça aos demais. Amigo, para mim, é só isto. É a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual ao igual, desarmado. O de que um tira prazer de estar próximo. Só isto, quase. E os todos sacrifícios. Ou, amigo, é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. Amigo meu era de Adorim, era o Fafafa, o Alaripe, o Cesfredo. Ele não quis me escutar. Voltei da raiva. Digo ao senhor, nem em Diadorim mesmo eu não firmava o pensar. Naqueles dias, então, eu não gostava dele? Em pardo. Gostava e não gostava. Sei que no meu eu gostava, permanecente. Mas a natureza da gente é muito segundas e sábados. Tem dia e tem noite, versáveis em amizades de amor. Antes, o que me atazanava, amor, disso crio razoável lembrança, era o significado que eu não achava lá, no meio onde eu estava obrigado, naquele grau de gente. Mesmo repensando as palavras de Diadorim, eu apurava só este resto, que tudo era falso viver, deslealdades, traição? Traição minha, fosse no que fosse. Quase tudo que a gente faz ou deixa de fazer não é, no fim, traição? ADO a alguém, a alguma coisa. E eu não tardei no meu querer. Lá eu não podia mais ficar. Donde eu tinha vindo para ali, e por que causa, e sem paga de preço, me sujeitava àquilo, eu ia-me embora. Tinha de ir embora. Estava arriscando minha vida, estragando minha mocidade, sem rumo, só de Adorim. Quem era assim para mim de Adorim? Não era aquela ocasião, pelo próprio dito de estar perto dele, de conversar e mais ver. Mas era por não aguentar o ser, se de repente tivesse de ficar separado dele, pelo nunca mais. E mesmo forte era a minha gastura, por via do Hermógenes, malagorado de ódio,
que sempre surge mais cedo e às vezes dá certo, igual palpite de amor. Esse Hermógenes, Beelzebub, ele estava caranguejando lá, nos soturnos, eu sabia. Nunca, mesmo depois, eu nunca soube tanto disso como naquele tempo. O Hermógenes, homem que tirava seu prazer do medo dos outros, do sofrimento dos outros. Aí, foi que de verdade eu acreditei que o inferno é mesmo possível. Só é possível o que em homem se vê, o que por homem passa. Longe é o senhorio. E aquele inferno estava próximo de mim, vinha por sobre mim. Em escuro, sonhei coisas muito duras, nas larguezas do sono da gente. Já que ia-me embora, fugia. Onde é que estava Diadorim? Nem eu não imaginava que pudesse largar Diadorim ali. Ele era meu companheiro, comigo tinha de ir. Naquela hora eu gostava dele na alma dos olhos, gostava, da banda de fora de mim. Diadorim não me entendeu, se engrutou. Passo. Posso ler? Pode? Assaz também acho que me acuso, que não tive um ânimo de franco falar. Se fosse eu, falava total. Diadorim me esbarrava no tolher, não me entendia. Ao vivo, o arisco do ar, o pássaro, aquele poder dele. De certo, vinha com o nome de Joca Ramiro. Joca Ramiro, esse nem a gente conseguia exato real, era um nome só, aquela graça sem autoridade nenhuma, avistável, andava por longe, se era que andava. Teve um instante, bambiei bem. Foi mesmo aquela vez? Foi outra? Alguma foi, me a lembro. Meu corpo gostava de Diadorim. Estendi a mão para suas formas, mas quando ia, bobamente, ele me olhou. Os olhos dele não me deixaram. Diadorim, sério, testalto. Tive um gelo. Só os olhos negavam. Vi. Ele mesmo não percebeu nada. Mas nem eu tinha percebido. Eu estava me sabendo. Meu corpo gostava do corpo dele na sala do teatro. Maiormente, as tristezas ao redor de nós, como quando carrega para toda a chuva. Eu podia pôr o braço na testa, ficar assim, lorpa, sem encaminhamento nenhum. Que é que queria? Não quis o que estava no ar. Para isso, mandei vir uma ideia de mais longe. Falei sonhando. Diadorim, você não terá alguma irmã, Diadorim? Voz minha, eu perguntei. Sei lá se ele riu, o que disse, que resposta. Sei quando a amargura finca, o que é o cão e a criatura. De tristeza, tristes águas, coração posto na beira. Irmã nem irmão, ele não tinha. Só tenho Deus, Joca Ramiro e você, Riobaldo, ele declarou. De medo, coração bate solto no peito, mas de alegria ele bate inteiro e duro, que até dói, rompe para diante da parede. Diadorim, então quem foi esse moço, Leopoldo, que morreu seu amigo? Eu indaguei. Desse em tempo, nem sei porquê, eu não estava pensando naquilo. Antes, já eu estava para trás de ter perguntado, palavra fora da boca. Leopoldo? Um amigo meu, Riobaldo, de correta amizade, e Diadorim desfez assoprado um suspiro, o que muda melhor. Até te falaram nele, Riobaldo. Leopoldo era o irmão mais novo de Joca Ramiro. Aquilo eu já soubesse demais, que Joca Ramiro se realçasse por riba de tudo, reinante. Mas pude ter língua sofreada. Vamos embora daqui juntos, Diadorim. Vamos para longe, para o porto de Janeiro, para o sertão do Baixio, para o Curralim, São Gregório, ou para aquele lugar dos Gerais chamado Os Porcos, onde o seu tio morava, de arrancar de meu falar de uma sede.
Aos tantos, fui abaixando os olhos, constando que Diadorim me agarrava com o olhar. Corre que um silêncio de ferro. Assombrei de mim, de desprezo, desdenhado de duvidar da minha razão. O que eu tinha falado eram umas doideiras. Diadorim esperou. Ele era irrevogável. Então eu saí dali querendo esquecer ligeiro o atual. Minha cara estava pegando fogo. Passo. Andei até que lembrei, o garranço. Bom, o garranço, esse ia comigo, me seguia em tudo. Era pobre homem à espera de qualquer ordem cordial. Isto ele mesmo nem sabia, mas era que carecia de alguma amizade. Estava lá curvado, cabeçudo como uma cigarra. Estava cozinhando pequis numa lata. Nós, ele assim dizia. Ladeei conversa. Ele me ouvia com anuídos e fazendo uma cara de entender. Não conseguia. Só conseguia demonstrar os tamanhos da sua cabeça, ao que bastava o meu maior cochicho. E o garranço vinha. Servia de companheiro para fugirmos. O mais que pudesse ver era ele primeiro perguntar. E o Reinaldo? Porque já estava acostumado com eu e Diadorim sermos dois. E ele querer ser os três. Então eu respondi. Segredo é garranço, segredo vamos, e que Diadorim era para vir depois. O garranço tinha alguma diferença para alguma banda de sua natureza, ele se despertava da jagunçagem, mas eu não cheguei a falar, não quis, não expliquei nada. Que era o que eu ia fazer? As fugas com aquele Proscóvio, pelo sul e pelo norte, nos sertões da Jaíba? Ele só sabia cumprir a obediência, no que eu riscasse governar por meu querer e por minha ideia. Um companheiro assim não aumentava a segurança minha nenhuma. Quero sombra, quero eco, quero cão. Não, com ele eu não me fazia, melhor esperar. Eu ia ficando. Desce no que desce mais um tempo. Algum dia podia Diadorim mudar de tensão. Em Diadorim era que eu pensava. De fugir junto com ele era o que eu carecia, como o rio redobra. O garranço se regalava com os pequis, relando devagar nos dentes aquela polpa amarelada enjoada. Aceitei não, daquilo não provo. Por demais distraído que sou, sempre receio dar nos espinhos craváveis em língua. Nós. O garranço reproduzia tão satisfeito. Minha amizade sobrou um pouco para ele, que era criatura de simples coração. Digo ao Senhor, naquele dia eu tardava, no meio da sozinha travessia. Ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? Eu desminto. Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas, de fazer balanceio, de se remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi, mas teria sido? Agora acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo miúdo recruzado. Se eu fosse filho de mais ação e menos ideia, isso sim tinha escapulido. Calado no estar da noite, varava 10 léguas, madrugada me escondia do largos do sol. Varava mais 10, passava São Felipe, as serras, as vinhas e uma lagoas. Encostava no São Francisco, bem de frente da Januária. Passava, chegava em terra cidadã, estava no pique, ou me pegasse no caminho. Bebelos ou Hemógenes me matassem, morria com um bede de carneiro, ou um ã de cão, mas tinha sido um mais destino e uma maior coragem. Não valia? Não fiz. Quem sabe nem pensei sério em Diadorim, ou pensei algum, foi em vez de desculpa. Desculpa para meu preceito mesmo. Quanto pior, mais baixo se caiu, mais mente um carece próprio de se respeitar. De mim, toda mentira aceita. O Senhor não é igual? Nós todos. Mas eu fui sempre um fugidor, ao que fugi até da precisão da fuga. As razões de não ser o que foi que eu pensei? Nas terríveis dificuldades, certamente meiamente. Como ia poder me distanciar dali, daquele irmão já irmão? Em enormes voltas e caminhadas, aventurando, acho que eu não tinha conciso medo dos perigos. O que eu descosturava era medo de errar, de cair na boca dos perigos por minha culpa. Hoje sei, medo meditado, foi isto, medo de errar. Sempre tive, medo de errar é
que é a minha paciência. Mal, o senhor fia? Pudesse tirar de si esse medo de errar. A gente estava salvo. Senhor Tess, entenda, meu figurado. Conforme lhe conto, será que eu mesmo já estava pegando do costume conjunto de jagunçado? Será? Sei. Gostar ou não gostar, isso é coisa diferente. O sinal é outro. Um ainda não é um. Quanto mais faz parte com todos. Eu nem sabia. Assim que o paspe tinha agulhas grandes, fio e sovela, consertou minhas alpercatas. Lindorífico me cedeu. Por troco de espórtula, um ventinho com virtudes fortes. Disso de São Salavá e cruz com sangue. E eu, liesiano, caprichava de cortar e descascar um ramo reto de goiabeira. Ele que assava a carne mais gostosa, as beiras tostadas, a gordura chiando cheio, e o Fonfredo cantava loas de não se entender. O Duvino de tudo armava risada e graça, o Delfim tocava viola. O Leocádio dançava um valsar com o Dilfredo e Geraldo Pedro e o Ventarol, que queriam ficar espichados, dormindo o tempo todo. O Ventarol rancasse, ele possuía uma rede de casamento, de bom algodão com chuva de rendas rendadas. Aí o Genolinho, o Acrício, o João Vaqueiro, que depunham por mim com uma estima diferente, só porque se tinham viajado juntos, vindo das velhas. Viva, companheiro tropeiro, saudavam. Ao que se jogava truque e douradinho e douradão, por cima de couro de res. Aí a troça embeirada de fogueiras, o vulvo das falinhas de falas, no encorpar da noite. Artes que vinha... Perdi, gente. Artes que havia uma alegria ao justo, com os casos que todos iam contando de combates e tiroteios. Perigos tantos vencidos, escápulas milagrosas, altas coragens. Aquilo era uma gente. Ali eu estava entre meio deles, esse negócio. Passo. Eu vou terminar o parágrafo aqui. Não carecia de calcular o avante de minha vida, a qual era aquela. Saísse dali, tudo virava obrigação minha trançada estreita, de cor para a morte. Homem foi feito para o sozinho? Foi. Mas eu não sabia. Saísse de lá, eu não tinha contrafim. Com tantos, com eles, gente vivendo sorte, se cumpria o grosso de uma regra. Por termo havia de vir um ganho. Como não havia de ter desfecho geral? Por que era que todos ficavam ali? Por paz e por guerra, e não se desmanchava o bando. Não queriam ir embora? Reflita o Senhor nisso, que foi o que depois entendi vasto. Desistir de Adorim foi o que eu falei? Digo, desdigo. Pode até ser, por meu desmazelo de contar, o Senhor esteja crendo que, no arrancho do acampo, eu pouco visse de Adorim. A amizade nossa padecesse de descuido ou míngua. O engano. Tudo em contra. De Adorim e eu, a gente parava em som de voz e alcance dos olhos. Constante, um não muito longe do outro. De manhã à noite, a afeição nossa era de uma cor e de uma peça. De Adorim, sempre atencioso, smart, correto em seu bom proceder. Tão certo de si, ele repousava qualquer mau ânimo. Por que é, então, que eu salto isso? Em resumo, como não devia nesta conversa minha abreviando? Veja o Senhor, o que é muito e mil. Estou errando. Estivesse contando ao Senhor, por tudo, somente o que de Adorim viveu presente em mim, o tempo, em repetido igual, trivial. Assim era que eu explicava ao Senhor aquela verdadeira situação de minha vida. Por que é, então, que deixo de lado? Acho que o espírito da gente é cavalo que escolhe estrada, quando ruma para tristeza e morte. Vai não vendo o que é bonito e bom, seja. E aquele garanço, olhe, o que eu dele disse, de bondade e amizade, não foi estrito.
Sei que naquela vez não senti. Só senti e achei foi em recordação, que descobri depois, muitos anos. Coitado do Garanço. Ele queria relatar, me falava. Fui ao Mocreve no Serém. Tive 3 filhos. Mas que sorte de jagunço recluta era ele. Assim meninoso, jalofo e bom. Eita, e você já matou seus muitos homens, Garanço? Pois perguntei. O riso dele ficava querendo ser mais grosso. Nós, sou algum medroso? E Messê encomenda o quê no rifle que está em minha mão, mano velho? Não desprevino, não lhe envergonho desse. O Garanço, mesmo afirmo, acho que nunca duvidou de coisa nenhuma. Toda a tardeza dele não deixava, e só, comum de bem-estar e mal-estar. Gente, são 7:50. E aí hoje a gente deixa a nossa palavra, né, final de o que sentiu da leitura. Mas eu queria pedir uma coisinha a mais hoje, que vocês, antes de falar da palavra, do que ficou, que dissessem o nome e a cidade de onde estão falando, porque hoje nós temos aqui a Cissa está vindo pela primeira vez, e a Eva, bem-vinda, a Eva chegou, né, depois, mas está vindo aqui na roda a primeira vez, a Eva é do clube, né, do Clube Livre Arte, mas na roda está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindas. Então, aí a gente mostra onde estamos todos espalhados, na América do Sul, mas é muito chique isso. E aí quero também apresentar a Cissa para vocês, a Cecília, que a Cecília é atriz, é jornalista, e ela está fazendo a nossa assessoria de imprensa, está produzindo um release, então a gente vai falar dessas belimbelezas por aí, tá? Então é isso. Então está aberta aí a palavra. Então só não esqueçam de dizer onde estão, tá bom? Quem começa? Bom, eu vou começar que eu abri meu microfone, eu sou a Cissa, como ele já apresentou, estou aqui em Campinas mesmo, e achando o máximo conhecer a Roda Lerata, gostei muito da experiência, viu? Gratidão pelas leituras aí, e em breve eu vou contactar algumas de vocês para entrevistas, enfim, para a gente produzir a divulgação, para mais gente saber desse projeto tão bonito. Eu sou Isilda, estão me ouvindo? Eu sou Moni Vinhedo e estou participando, acho que desde a metade, né, não, a partir desse livro, eu comecei a participar e estou adorando. Aí você quer que já deixe a palavra ou depois a gente põe a palavra? Não, pode já emendar aí. Deixa eu ver, que eu perdi ela aqui, eu tinha até anotado. Espera um pouquinho. 2 segundos. Passa para depois eu faço a minha palavra. Eu perdi a palavra aqui no meio. Tá mais para cá, vai. Sim, sonhejado. Sonhejado. Isso mesmo. Essa é a minha palavra de hoje. E o que é que significa, Isilda? Não cheguei ainda nessa parte, está querendo. Isso vai ficar depois eu prometo que eu te respondo. Eu acredito que seja ter sonhado no passado, talvez, não sei, é o que dá a impressão, né? Mas eu não tenho certeza ainda não, mas eu prometo ver. E sejam bem-vindas as nossas novas companheiras. Bom, eu vou pegar o fio da Isilda, dando as boas-vindas para a Cissa e a Dona Eva. Eu estou em Caracas, e a frase não é uma frase, é uma palavra composta, mais ou menos, com a que fico hoje, é aquela coisa de ser segundas e sábados. Achei tão bonito, não sei se vocês viram, que está colocado como se fosse uma palavra, né? Separadinho com hífen.
Enfim. Mas é bonito isso de pensar a natureza da gente, a luz e a sombra, em dias da semana. Eu não tinha pensado nisso, né? Achei lindo. Quem mais? Tá, eu vou. Bom, gente, eu chamo Sandra, já participo sempre. Ih, cortei o Jé. Pode falar, Jé. Pode falar. Vai, Sandra, vai lá, vai Pode lá. continuar, Sandra. E agora ninguém vai. Não, desculpa, gente. Eu comecei a ler, me perdi porque eu estou lendo PDF, aí eu tenho que aumentar, desculpa. Mas eu chamo Sandra, sou de Araraquara, eu dou umas fugidas, mas eu volto. E a frase de hoje, eu pensei numa frase, amigo era a broca e o aço. Eu achei muito interessante isso, porque amigo é assim mesmo, né? É pau para toda a obra. E bem-vindas, meninas. Fala aí, Jéssica. Bem, eu sou a Jéssica, né? Pode me chamar de Jess também, sem problemas. Muito bem-vindas a Cecília e a Eva. Eu já estava aqui há algum tempo. Um prazer conhecê-las e conhecer todo mundo aqui também. Eu adoro essa roda. Eu sou de Anápolis, Goiás. E a palavra de hoje, a que ficou para mim, foi cúmplice. Não de amizade, mas cúmplice, sobretudo quando ele cita o Joca Ramiro, que não dava para ter certezas de que ele era amigo. Ou quando ele cita o Hermógenes e a situação dele com o Joca Ramiro, né? A situação de cúmplice impede que haja uma amizade entre os dois, de fato. E, enfim, foi essa palavra que ficou hoje, cúmplice. Quem mais? Deixa eu abrir o microfone, né? Para não acontecer de novo do microfone fechado. Bem, eu sou Jane e estou aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. E é um prazer enorme, né? Estar na roda, estar com vocês. Nossa, que experiência gostosa, viu? Muito, muito bom. Sejam bem-vindas, as meninas que estão chegando. E a palavra de hoje, quer dizer, hoje foi um monte de coisa, de novo, gente, mas todo dia, toda semana é um monte de coisa. Gente, eu aqui vi a afinidade, né? A afinidade, uma palavra que me chamou a atenção foi afinidade. Afinidade por quê? Ele mencionou vários nomes que não gostava de fulano, não gostava de outro, não gostava do outro, e que ele gostava era de Adorim, de Fafá, né, de Cifredo. Então, né, no meio da jagunçada, né, e a gente percebe que em todos as vivências e convivências e ciclos e meios tem, né, as afinidades. Pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente se dá bem. Então, é bem interessante. Mas teve uma outra coisa aqui também que me deixou grilada, sabe? Ele disse que morreu, né? Que teve um que morreu, esqueci o nome, entre morcego e Suapara. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Suapara. Não, isso aí ficou, ó. Continuou a leitura e Suapara não saiu daqui. Ficou. Mas eu queria perguntar a vocês se vocês conhecem Pequi. Você conhece, Pamela? Você conhece o Pequi? O povo de Goiás aqui. Depois que eu descobri Pequi, falei, a descascar abacaxi é fichinha, mas essa expressão não deveria nem existir. Tem sempre no meu congelador aqui, Jane. Não dá para ficar sem, não. É um mantimento principal.
Então, aqui ele falou do pequi, o que acontece mesmo se você não souber comer o pequi, acaba, os espinhos entram na boca, é aquela coisa, né? Então tem que saber, né? Roer o pequi. E aqui na região de Conquista nem tanto, mas lá onde acontece a história, se usa muito pequi. O pessoal cozinha pequi no arroz, e pequi na galinha, em tudo bota pequi. E é pequi, uma pequizada, né? É muito pequi. E aí eu percebi que a história, né, ela continua na semana passada, agora, tudo às margens do Rio São Francisco, né? Eles estão subindo do Rio São Francisco para cima, porque aqui ele falou de Morpará. Morpará é uma cidade, depois de Mucugê, a cerca de uns 540 quilômetros daqui de Conquista. Né? Na semana passada, foi uma cidade, né, Carinhanha, que foi cerca de uns 380 e poucos, 290 quilômetros daqui. Aí eles subiram, já estão lá, né, por Morpará, 540 quilômetros de Vitória da Conquista, aí margeando o Rio São Francisco, e descobrindo os pequis e as coisas todas. E eu vou saber o que é esse Suaçuapara. É isso. Ai, beleza, Jane. Quem mais? Quem mais? Posso falar? Opa, então vamos, Tânia. Eu sou Tânia, estou em Campinas, sempre estive, na verdade, né? E sejam bem-vindas, né, Mônica, Eva. E a palavra que eu trouxe, quer dizer, algumas já foram faladas, mas essa questão, né, é muito filosófico hoje, né? Muitas questões, muitos pensamentos, muito sonhejar, né? E aí me veio, então, que, embora esteja no meio de jagunços e falando de amizade, né, num meio tão duro, mas que existe, a Jane também falou, né, da questão das afinidades, porque somos humanos, né? Então, mesmo num meio tão duro, é a humanidade da gente que busca, né, esse amparo, essas amizades. Mas de qualquer maneira, a gente está sempre sozinho, a gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho, mas no meio da vida e da morte a gente tá junto, né? A gente tem essas companhias. E aí a palavra é sozinha travessia. Legal. Muito bom. Quem mais? Eva, seu microfone está fechado. Está aberto agora? Agora sim. Então, tá bom. Eu sou a Eva, obrigado por me aceitarem e acharem que eu posso colaborar com alguma coisa. Muito obrigado pelo convite. Como eu disse para o Edgar e para a Pamela, eu tive várias oportunidades de estar com esse livro nas mãos, mas nunca me aventurei a abrir e ler, porque as primeiras palavras eu achei muito complicada, porque é um jeito todo especial de falar, que com certeza deve ser o linguajar do norte, né? Então, aí, quando surgiu essa oportunidade de participar da roda, eu achei legal, porque finalmente eu vou conhecer o Grande Sertão Veredas. Eu li ainda muito pouco, eu recebi o PDF faz acho que uma semana, mas eu estava envolvida com outro livro, o livro do mês, e acabei deixando de novo o Graciliano guardado. Mas eu li até a página 90 e teve muita coisa que eu não entendi nada. Voltei, reli.
é meio que a gente adivinha o que eles estão querendo dizer, né? E eu não preparei nenhuma palavra e nenhuma frase, mas as duas últimas palavras, quando eu consegui me localizar no PDF, já estava assim no final da página 129, e aí a gente lê um pedacinho da 130, né? As duas últimas palavras, bem-que-estar e mal-que-estar. Então, o que significa isso? Pois é. Pois é. Alguém saberia me responder? Vai para o WhatsApp. Assim, na minha santa ignorância, bem-que-estar seria conquistar alguma coisa boa e mal-que-estar conseguir conquistar alguma coisa ruim. É isso? Olha, eu acho que vai por ali mesmo. Assim, enquanto vocês falam, eu não aguentei, eu fui no dicionário e não está dicionarizado, o que significa que, aliás, na leitura vai aparecer muito isso. Palavras, por exemplo, smart apareceu hoje. E esse smart, eu acho que isso vem da língua inglesa, né? Só que ficou aportuguesado ali. E a gente vai ter muitos jogos assim com palavras, mas eu acho que a sua leitura é perfeita para isso. E a, sim, e a Jéssica... Então, vamos nos aventurar a um punhado de palavras novas agora, né? Sim, olha, de monte. Cada quarta-feira, umas 10, pelo menos. E a gente, Tá certo. uma escolha que a gente até fez muito aqui, né, no começo, né, logo nos primeiros encontros, a gente sente muito, né, o livro, né, essa coisa da adivinhação, na verdade, a gente, porque tem um monte de coisa que a gente não entende mesmo, né, e aí tem vindo essa riqueza, né, do sentir as palavras, e aí descobri depois, como a Jéssica aqui, que já trouxe para a gente no chat a Suaçuapara, que é o quê? Mamífero ruminante sul-americano da família dos cervídeos, pode atingir mais de 120 centímetros de comprimento e apresenta pelagem castanha, de tonalidade arruivada e, no caso dos machos, chifres ramificados, veados dos pântanos. Ó, não imaginava. Lindo. Já dei uma olhada aqui, é lindo, muito lindo. Pois é, gente. Quem mais? Muito bom. Bem-vinda, Eva, com suas Depois põe lá dúvidas comuns às nossas. Obrigada. Opa. Muito bem-vinda. Bem-vinda, Cecília. Eu sou a Adriana, sou de Campinas. E eu gosto muito de sentir esse livro com vocês, né? É muito bom senti-lo com vocês. E a minha palavra hoje vem do sentir, né? Também me foi dando uma sensação de como é que é sábado, segunda aqui, conforme esse texto foi sendo lido, né? De dilema, né? Essa é a minha palavra hoje, um dilema, né? Vai nessa linha que a Tânia falou também de tanto filosofar, né? Essa é a minha palavra hoje. É isso. Mônica, quer deixar alguma coisa no áudio, no chat? Mônica que está em Salvador, né, Mônica? Isso, estou em Salvador. Sou carioca que mora em Salvador. Ei. Só quero falar que desde que eu entrei nessa roda não saí mais. É uma maravilha. São todos maravilhosos. Eu tenho a maior honra de fazer parte também. Beleza. Adoro vocês. Eu vou dizer que, participando aqui, é inevitável você ver um negócio que te toca, né? Eu fui dando uns prints, às vezes me perdi da leitura, mas a minha palavra que ficou foi palavra pegante, dada ou guardada que vai rompendo o rumo. Isso me tocou muito, achei muito bonita. Palavra pegante, vou usar isso. Sim.
Para mim ficou a parte que eu já não lembro mais, mas é uma parte que ele diferencia o jeito que o coração bate com a amizade, o jeito que o coração bate com o amor. Essa parte eu achei tão bonita, depois vou procurar de novo aqui para ver se eu acho. Achei muito bonito isso. Mas é isso, gente. Já são 8h08 já. Passamos da hora, mas valeu muito a pena. Não, Edgar, a gente não percebe. Quando a gente vê, já foi. Né? Verdade. Ou que está viciado, fica viciado na roda, né? Mas vicia, é um dos vícios mais gostosos, que não faz mal, não prejudica, né? É um vício bom, um vício gostoso. A gente vicia mesmo, gente. Poxa vida. Edgar, tá na página 135, eu marquei também. Quando ele fala, conversando com o Jadorim, né? Ele é de medo, o coração bate solto no peito, mas de alegria ele bate inteiro e duro, que até dói. Rompe para diante da parede. Na parede. Bonito demais, né? Então tá bom, gente. Então, boa noite para vocês. Boa noite. Uma alegria, mais uma vez. Boa noite. Até quarta. Tamo aí de até novo. quarta, gente. Boa noite, até quarta. Boa noite. Vamos nos encontrar no